O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Como disse antes, é de conhecimento de todos, celebramos o dia de Santana e São Joaquim. Primeiramente, é bom a gente ter sempre esse conhecimento que o Evangelho é cristocêntrico, quer dizer, Cristo no centro. E não quer os evangelhos serem uma história narrada da vida de Jesus, mas são fatos que os evangelistas certamente se lembraram daquilo que eles presenciaram ou ouviram do testemunho de outras pessoas. Às vezes a gente diz assim que Jesus ia falando, fazendo milagres, curando e rezando. Não havia gente como hoje, os repórteres, atrás de Jesus, anotando ou gravando alguma coisa. Não existia isso. Mas após a ressurreição, eles foram levando para os outros aquilo que ouviram e o que aprenderam. Tanto que o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi escrito por São Paulo, que nem conheceu a Jesus pessoalmente. Foi lá pelo ano 54 aproximadamente. Quer dizer, já foram praticamente mais de 20 anos depois da morte de Jesus. O primeiro livro. Em 20 anos muitas coisas se perdem. E só que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus, e que coloca Jesus dentro daquilo que os autores da Bíblia entenderam, compreenderam e guardaram, mas tendo o autor principal como inspirador, o próprio Deus, que é a palavra de Deus, mas escrita numa linguagem humana para a época e para a região, para a localidade, que é diferente da nossa. Às vezes até alguma tradução da Bíblia, ele se adequa um pouco à nossa realidade, a tradução, não mudando a palavra de Deus. Sendo assim, os evangelhos, que talvez a gente entenda um pouco pela ordem na Bíblia, na ordem vem Mateus, Marcos, Lucas e João, mas o primeiro a ser escrito foi de São Marcos. Ele serviu de inspiração para os outros, sobretudo para Mateus e Lucas. Esses três compõem o conjunto do chamado, nem fugiu a palavra aqui agora, mas é muito fácil. Então, esses três evangelhos, eles têm um paralelo, e João é um pouco diferente. Então, quando nós lemos os evangelhos, nós devemos ter sempre como referência o próprio Jesus. Então, não se fala muito de outras pessoas. Maria, num todo, ela aparece pouco. José, menos ainda. É claro que eles apareceram o necessário porque, como João Batista fala, é necessário que Jesus cresça. Ele que é o auge, ele é o ponto central. E se nós vemos Jesus como ponto central,
tudo mais gira em torno dele. Mas tem uma pessoa muito importante que é Maria. É indispensável qualquer comentário, porque a gente já sabe quem é essa, escolhida por Deus, a cheia de graça. E se Maria tem essa posição, porque ela aceitou o convite de Deus para ser serva, sendo a mãe de Jesus. A palavra que eu falei, que eu esqueci, é Evangelhos Sinóticos, a palavra super conhecida, mas falhou aqui na mente agora, há pouco. E como nós vemos que a mãe é uma pessoa, uma figura muito conhecida na nossa vida e que é muito importante, nós colocamos Maria como aquela que é a mãe do Salvador. Mas todo mundo tem mãe, né? Aí a gente vê também alguém que nem aparece nos evangelhos, que é a mãe e o pai de Nossa Senhora. São Santa Ana ou Santana e São Joaquim. E como o próprio Jesus fala em outro momento, pelos frutos se conhece a árvore. A gente vê um fruto ali, de longe, às vezes a folha é um pouquinho parecida, para aquilo ali é tal árvore. Apesar que muitos frutos também se parecem. Quem conhece Jesus deve conhecer aquela que o gerou, Maria. Quem conhece Maria deve conhecer aqueles que a geraram, Santana e São Joaquim. Então não se sabe muito da história, ou quase nada, ou nada, mas a gente imagina assim, aquelas pessoas que são os avós de hoje, quando na casa dos pais, né, certamente temos avós sempre ao nosso redor, aqui, imagino. Na casa dos pais não pode nada, os avós podem tudo, porque são aqueles que desaguam nos seus netos o carinho que às vezes deixaram de transmitir aos filhos. Ou então aquele carinho que eles passaram para os filhos, redobrado nos netos. E nem sempre nós conhecemos os nossos avós, como eu pessoalmente não conheci, mas Jesus fala: felizes vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvides e não ouviram. O texto é tão pequeno do Evangelho, às vezes a gente fica com um saudosismo daquilo que a gente não viveu. Eu não ter conhecido os meus avós, fico pensando como que eles poderiam ter sido. É claro que Jesus aqui se refere a ele, porque quando eles tinham conhecimento de Jesus, aqueles antepassados não conheceram. Tanto que em outro momento ele fala: se Sodoma e Gomorra tivessem visto os sinais que foram operados ali, em Cafarnaum, em Jerusalém e outros mais, aquelas cidades não teriam sido destruídas. Quer dizer, felizes aqueles que veem e ouvem, mas não valorizam, apesar de muitos terem valorizado, acompanhado Jesus, e foi diferente daqueles que não viram e nem ouviram, mas quiseram, eram ansiosos pela vinda do Salvador, pela sua presença, e queriam ver e tê-lo no meio deles. E nós somos felizes, porque, na verdade, nós não vimos Jesus, mas sentimos no nosso coração. Vamos agora fazer a nossa prece, pedindo a Deus que nos ajude a valorizar sempre a pessoa dos santos, de modo especial aqueles que fazem parte também da nossa fé, da história da nossa salvação, pois São Santana e São Joaquim colaboraram também para a vinda do Salvador.